coisa que foi amplamente rebatida, inclusive pelo próprio especialista que fez a afirmação. Mas assim, ao chegar em Campina Grande, eu escutei esse tipo de informação em eventos oficiais aqui, né, da psicologia, um evento especial da psicologia falando das mães geladeiras, uma coisa que realmente já ultrapassava décadas que tinha sido superado. Mas a mãe a mãe é responsável pelo desenvolvimento da criança, digamos assim, na construção da família tradicional brasileira, ocidental. E acaba que, muitas das vezes, o insucesso da criança acaba sendo traduzido como insucesso da mãe. Seja na educação, se a criança apresenta um comportamento inadequado, dizem que a culpa é da mãe, da educação. Se a criança não tem um bom rendimento escolar, é porque a mãe não coloca para estudar. Então, já presenciamos várias situações onde houve conflito familiar que evoluiu para divórcio por causa do filho, que filho, o insucesso do filho era culpa da mãe, e a família paterna e o pai acabavam se afastando por causa disso. Então, esse problema familiar é uma coisa que tem que ser melhor enfrentada a partir de agora, essa dinâmica familiar em torno da criança com autismo. Com autismo, com qualquer outra dificuldade, aqui o tema é autismo, mas qualquer outra dificuldade cognitiva emocional. Aproveitando aí a deixa, tem uma mãe, né, está participando aqui e está fazendo uma pergunta pelas redes sociais. Ela está perguntando em relação ao tratamento medicamentoso, onde é percebido uma grande melhoria em alguns pontos, o que esperar do momento em que esse medicamento for retirado? Então, o medicamento, o autismo ele é um transtorno. Quais são os medicamentos? Sim, a mãe é Niedja, viu? Está perguntando. Niedja Guimarães. Boa tarde, Niedja. Então, o autismo em si ele é um transtorno, ele não é uma doença. Uma doença não tem assim medicamentos para curar. Ele é uma forma diferente do cérebro funcionar, que para a nossa vida cotidiana ele é disfuncional. Ele apresenta algumas dificuldades, né, para manter uma vida em sociedade por causa dessas dificuldades de comunicação e socialização. Mas existem situações onde a gente tem que entrar com medicação. Nas crianças abaixo de 5, 6 anos, principalmente quando há agressividade intensa, porque isso vai restringir a capacidade dele de interagir com as outras crianças. Quando há problemas no sono muito fragmentado, porque isso vai trazer irritabilidade e inquietação no outro dia. E, lógico, quando há convulsões. Na crianças maiores, também às vezes a gente entra com medicações para melhorar a atenção, principalmente na escola, melhorar a atenção e com isso melhorar o rendimento escolar. Como é o nome desse medicamento da atenção? Da atenção a gente tem vários, tem a Ritalina, o Concerta, os medicamentos à base de metilfenidato e outros psicoestimulantes. Mas são remédios que são obrigatoriamente receitados, né? Não em todos os autistas. Então, assim, só se o autista apresentar isso. Então, uma boa parcela dos autistas, a grande maioria, precisa de algum medicamento em algum momento da vida, mas não necessariamente em todos os momentos. Se ele tem um comportamento agressivo e esse foi, em um momento foi preciso entrar com medicação, por exemplo, com a risperidona, que é o medicamento mais amplamente utilizado. É justamente o medicamento que a criança isso. Está citando aqui. E chega um momento em que as terapias conseguiram avanço, a criança ganhou um grau de desenvolvimento para tolerar a frustração, a família conseguiu trabalhar isso, e ele não tem mais agressividade, é hora da gente tentar retirar a medicação. E aí se espera que ele consiga manter esse comportamento aprendido antes, por algum tempo. Se não conseguir, volta-se à medicação. A medicação paliativa. Glene, a gente fala essa questão dos autistas agressivos. Eu tenho um caso de irmã da minha filha, que o grau ficou tão avançado que ela não conseguia mais cuidar da criança, porque ela começou a ficou perigoso a convivência, ela teve que internar essa criança, né, num grau altíssimo, realmente severo mesmo. Inclusive, eu acompanhei agora nessa última semana num blog, que é o Autismo em Minha Vida, e que a mãe relata, né, o dia a dia dela com aquela filha
que se autoflagela, né? Ela tem a testa toda machucada, toda ferida, né? O corpo todo ferido. Então, qual é o acompanhamento que existe para esse tipo de autismo? O que o governo oferece para uma situação dessa? Porque no caso dela, ela teve condições de pagar uma clínica particular, né, para dar essa assistência, mas nesse alto grau severo do autismo, o que se dá para essa mãe hoje de acompanhamento, de uma mãe que não tem condições de arcar com esse tratamento, né? O que é feito em Campina Grande ou na Paraíba com relação a isso? Bem, a rede pública de saúde, ela tem a obrigação de acolher e dar o tratamento a todas as crianças que dela necessitam, inclusive as crianças com autismo severo, com alto grau de agressividade, que graças a Deus tem sido uma parcela muito, muito pequena hoje da população de crianças com autismo. Mas essas crianças hoje, elas não encontram ainda um anteparo com o mínimo de adequação para recebê-las no sistema de saúde, infelizmente. Então, o que temos hoje no sistema de saúde são a rede de saúde mental para abrigá-los. E aí você coloca junto com todos os outros transtornos mentais, com pessoas com esquizofrenia, com transtornos de humor bipolar, então, drogadição. Então, ficam todos no mesmo ambiente recebendo. Claro que os profissionais tentam direcionar toda a terapia adequada para aquele grupo, mas a alta procura com a pouca oferta de serviços e de profissionais faz com que o atendimento não seja o mais adequado, infelizmente. Deveríamos ter mais unidades de CAPs pela rede pública, estruturadas com toda a equipe multidisciplinar para poder melhor atender essa população. Doutor Glenn, outra informação que eu acho que é interessante, né? Se já existe uma resposta para isso. A ciência ainda não consegue descobrir as causas do autismo, né? Não sabe se é fisiológica, se é ambiental, mas eu queria, assim, né? Uma pergunta, acho que todo mundo tem essa dúvida. Por que a incidência é maior nos meninos do que nas meninas? Que são, em cada 4 crianças autistas, 3 são meninas. E eu queria complementar a pergunta de Bel, aproveitando, por que esse aumento? Né? Eu li que uma mãe estava investigando nos Estados Unidos que esse alto índice era com relação ao agrotóxico nos alimentos. O que a ciência vem encontrando atualmente para descobrir o porquê desse grau tão alto, esse aumento tão absurdo? Essas são 2 perguntas que têm motivado muita pesquisa, muito investimento em pesquisa ao redor do mundo. O autismo, por ser um transtorno que acomete todas as classes sociais, ele recebe uma atenção muito grande de pesquisa. E o que tem se visto é que já tentaram se encontrar diversos culpados, vilões pelo autismo. Mercúrio, das vacinas. Uma indústria, né? Tratamento. Então procuram deficiências de oligoelementos, que são aqueles sais minerais mais raros, as vacinas por causa dos componentes da vacina, mas o que se sabe hoje é que há uma herança, o que se tem de certo, digamos assim, se pode dizer isso, é de que é uma herança que a gente chama de poligênica, são vários genes que tem que estar expressos ali para causar aquele problema, interagindo com fatores ambientais. E o que é que se considera como fatores ambientais? Os fatores que permeiam a vida dessas crianças e que permeiam também, principalmente os primeiros meses de gestação e os primeiros meses de vida. E aí que entra a grande pergunta: por que está aumentando agora? Só pode ter sido uma causa ambiental. Não que a causa ambiental seja estritamente única o aumento, o responsável pelo autismo, mas o aumento sim, porque as condições genéticas da população se mantêm estáveis por gerações, as mudanças são mínimas. Então, a nossa alimentação pode ter relação? Pode sim. E aí você vê que algumas crianças, isso não é uma regra, não é uma prescrição clínica de tratamento, mas algumas crianças se beneficiam da restrição do glúten. Algumas crianças se beneficiam da restrição da lactose. Outras que têm autismo também, mas não se beneficiam. Então,
há alguma coisa de ambiental, é provável que sim. Os agrotóxicos são a mais charmosa das explicações, porque hoje a gente consome produtos cada vez mais modificados quimicamente desde a sua produção até a sua embalagem e comercialização. Doutor Glenn, por que algumas mães, elas não aceitam, né, o diagnóstico? Algumas famílias. A gente sempre fala das mães, né? Porque assim, quando a gente atende e percebe alguns sintomas, né, no caminho para o neuro, elas às vezes somem, né, do consultório. E a gente às vezes fica sem entender, e aí eu fui pesquisando, fui olhando, e realmente muitas das mães, muitas das famílias, elas não aceitam o fato do preconceito, né, que existe ainda na sociedade. E assim, e vai para a escola, e as professoras também ficam, todo mundo todo mundo caladinho, todo mundo com medo, aquela coisa, e todo mundo percebendo que a criança tem o espectro autista, e todo mundo caladinho, sem ajudar, na verdade. Esses são muito causados pelos estigmas da sociedade sobre o autismo. A gente tem avançado muito na divulgação, e aí momentos como esse, programas como esse são importantes para conscientizar, mas a imagem que se tem do autista é a imagem estereotipada daquela criança que fica se balançando e é agressiva e não escuta ninguém e está virado para a parede, né? Então, isso dá um medo na mãe, porque vê a criança, digamos assim, fisicamente perfeita. Ela não tem alguma deficiência, não tem alguma doença ali. Então, você dizer que ela vai ter uma restrição para a vida é muito duro para ela. E principalmente porque a imagem dela vem com o preconceito que vai se ter ao longo da sociedade. Felizmente, quando o diagnóstico quando é dado, assim, mesmo que ela assuma e tudo, mas a criança não vai mudar. E felizmente depois ela procura serviços e desfaz um pouco essa imagem negativa e melhor, ajuda a construir uma imagem mais positiva sobre o autismo. Quando você vê crianças que conseguiram entrar no mercado de trabalho, isso a gente vai discutir hoje na Nobel mais tarde, crianças que estão terminando faculdade, que entraram no mercado de trabalho, que conseguem até ter relacionamentos amorosos, por que não, mas que tiveram toda uma dificuldade. São a regra, infelizmente ainda são a exceção. Mas se a gente trabalhar bem, vai poder ser a regra. Mas o estranho que eu acho é justamente, são pessoas da área de saúde, são pessoas que têm uma consciência, são pessoas que entendem o que é o autismo. Eu queria responder bem isso aí. A gente acho que o doutor Glenn, assim, a gente tem medo que nossos filhos sofram. Porque nós vivemos numa sociedade extremamente preconceituosa. Então, o que é normal é mais fácil aceitado. E quando você não tem informação, então você tem medo. Como é que as pessoas vão reagir? Como é que vão tratar os nossos filhos? Se a escola vai escantear, se a escola vai tratar diferente. Então, são várias situações onde nosso medo não é muitas vezes porque, meu filho, eu tive um filho que tem esse problema. Mas é muitas vezes assim, como as pessoas vão tratá-lo? Será que ele vai ser aceito? Será que ele vai ser convidado para a festinha da escola? Será que vão me chamar para passar um domingo lá? Como é que vai ser os relacionamentos dele? E aí as pessoas escondem, achando que podem esconder os sintomas e não tratá-los. E aí eu acho que hoje à tarde, né, vou fazer uma mega assim, porque tem um pessoal, inclusive a Márcia, que é a Márcia Tavares, ela foi minha mãe nessa descoberta de como eu me aceitar e dizer assim, meu filho é autista. A gente brinca, tem uma hashtag que a gente diz assim, eu TEA amo, né? Que é o transtorno do espectro autista. Hoje ela vai estar com o senhor, mediando aí um time assim, super craque, de mães que passaram por essa situação, que estão contando histórias pessoais, que têm livros publicados, teses publicadas, que se debruçaram, né? E eu acho uma coisa bacana que elas não pararam a vida, mas elas conseguiram paralelamente cuidar dos filhos, encaixar como você, né? Como eu. Elas são muito mais fortes, viu, gente? São pessoas super admiráveis, que é a Renata Vilarim, Márcia Tavares, Vilma Cardido e Cláudia Queiroz. Todas eu as conheço,
Assim, vai ser hoje às 16 horas na Livraria Nobel, o senhor vai estar mediando e eu acho que essa forma da gente estar discutindo, e hoje eu publico um texto no Por Elas, falando como foi minha trajetória da descoberta com Pedro e da minha descoberta como mãe de uma criança que precisava de um olhar mais, porque criar filhos já dá trabalho. É verdade. Né? Criar filhos, o senhor tem filhos, né? Temos. E assim, acaba tendo. Aqui tem uma mãe de 4, sabe como é? É cansativo, é desafiador, é crescimento, Mas eu acho que é importante também a gente vir aqui falar, não é só esse lado bonito da maternidade, não, né? A gente tem que falar do outro lado também. E o que eu acho assim que é importante, Patrícia, frisar muitas associações, né? Temos associações aqui, mas assim, pra gente finalizar, com o Dr. Glenn. Antes de finalizar, deixa eu mandar alô? Tá. Posso? Deixa. Eu queria mandar pra, não sou a Xuxa, mas quero mandar um alô pra Lisiane, pra Robson, pra Carla, todo mundo aqui ligado na gente, pra Niédia e Felipe, que é o paciente do Dr. Glenn, um amor. Alícia, tá todo mundo lá. Sonali, Larissa, Diego, Dona Creuza, minha sogra, vovó também do Anjo Azul. Nunca minha mãe. Um beijo pra mãe pra Cleone. E aí todo mundo que tá ligado no Por Elas, muito obrigada por essa audiência. Daí manda. Beatriz pediu também, viu? Ela disse que a gente não mandou o beijo dela e ela quer. Beatriz, um beijo. E não esquece, tá? Manda o WhatsApp, o nome completo para participar do sorteio. 99618-1864. Inclusive tem Pedro ali, né? Assim, do outro lado, participando. Eu coloquei no meu Instagram, assim, os bastidores, Pedro assistindo, escutando a entrevista e querendo participar. E tem Lenier que veio aqui pro estúdio prestigiar a gente, né? Olha que coisa linda. Beijo pra vocês. Então, Beijo, a última pergunta é muita coisa para perguntar, mas vamos dar a honra à Patrícia. Vamos, obrigada. Assim, Dr. Glenn, é muito bom poder discutir, trazendo essas informações, mas, se possível, para a mãe que ela tem dúvida, porque a mãe percebe, né? Os pais, por favor, também, família, ajude essas mães. Quais seriam os principais sintomas? O senhor já falou no início, mas vamos dizer 3 tópicos que ela precisava prestar atenção para que ela conseguisse dar o acompanhamento necessário a essas crianças. Os 3 principais pontos a se observar. A criança não se comunica adequadamente, não fala adequadamente. A criança não interage de forma bem intrínseca mesmo, interação com as outras crianças, principalmente da mesma idade, porque alguns, aspas, principalmente, eles relacionam-se muito bem com adultos, mas têm dificuldade com as crianças da mesma idade, e a criança tem comportamentos repetitivos que não são úteis para o dia dela, são aquelas manias, aquelas coisas que eles fazem repetidamente. Esses 3 pontos são os 3 pilares para o diagnóstico do autismo. E na suspeita de que seu filho tenha pelo menos 2 desses, é bom procurar um serviço para o diagnóstico. Independente da idade? Independente da idade, né? Claro que crianças abaixo de 1 ano e meio, 2 anos, fica um pouco mais complicado para a gente observar tudo isso. Então não vamos montar uma barricada visualizando todos os comportamentos da criança. Mas a partir de 1 ano e meio, 2 anos, a gente já consegue observar que algo está saindo do desvio do desenvolvimento normal e consegue já avaliar e identificar. Doutor Glenn, obrigada. O senhor enriqueceu aqui a gente com conhecimento, né? E deu dicas aí para os pais que precisam perceber, não só para dar o tratamento, mas para dar uma vida mais digna, porque essas crianças às vezes são autistas, né? A família finge que não está percebendo e elas sofrem, e elas conseguem com a ajuda, né, profissional e suporte familiar. Então a gente queria muito agradecer a sua presença. Suporte das famílias também. Isso, e suporte para as famílias também. E a gente vou passar a palavra para a Daone, que é a psicóloga do grupo, e ela vai dar algumas dicas de como as famílias podem trabalhar, utilizar no dia a dia técnicas para o tratamento, né, do espectro autista. Bem, gente, é uma coisinha que a gente pode fazer em casa, eu chamo umas brincadeiras que a gente pode fazer em casa, umas brincadeiras sérias que a gente pode brincar um pouco com as nossas crianças. São técnicas utilizadas para o tratamento do espectro autista. São métodos ABA. Sempre que a gente quiser uma maior interação e a gente não esteja conseguindo com as nossas crianças,
a gente começa a brincar com métodos repetitivos com eles. Então a gente vai, começa a brincar, a gente começa a brincar com eles através de métodos repetitivos. Se eles estão brincando de bola, a gente vai brincar de bola com eles. E aí a gente começa aquela interação. Se eles estiverem agressivos, a gente fica ali tranquilinho, mas aí sempre eles vão começar a brincar de alguma coisa. Quando eles começam a brincar, a gente vai lá e brinca com eles. Até a gente conseguir uma interação, porque às vezes a gente não consegue interação com eles. Então sempre a gente em casa, a gente tenta um tipo de interação, não tem aquela de dizer que não consegue. Sempre a gente vai conseguir. Então, assim que a gente conseguir aquela interação, a gente começa a fazer métodos repetitivos, várias vezes até conseguir. Isso a mãe, né, geralmente é a mãe que consegue, né, Patrícia? Geralmente é a mãe que vai conseguir fazer isso. Aí, a partir desse método de interação que a gente vai ter, aí a gente vai conseguir, pronto, se a criança tem dificuldade na fala, porque autistas, os autistas, eles às vezes, assim, tem uns que têm dificuldade na fala, a maioria tem dificuldade no olho, né? Isso, eles não, aliás, acho que todos, né? Não sei. Não, nem todos, né? Nem todos. Tem até uma história que os autistas não são carinhosos. Eles são carinhosos. Tem alguns que são. Não é regra, né? Eles escolhem sim a pessoa que alimenta, a pessoa que dá carinho, que cuida. Então eles são carinhosos. Eles olham muito. Porque tem os diagnósticos de autismo que é mais leve, né? Aquela Aspen. Asperger. Por exemplo, a gente tem aí um matemático famosíssimo que ganhou um prêmio Nobel, né? Que já era autista. Imagina naquela época, né? A dificuldade que ele tinha, né? Para ter um suporte. Então, assim, a gente vai tendo essa técnica de interação, né? De repetição. E aí a gente vai brincando de forma lúdica, repetindo, até quando a gente conseguir a repetição, a gente vai brincando. Quando conseguir olhar no olho, conseguiu, vai aquela comemoração. Tudo isso em casa, gente. Não precisa estar lá no psicólogo toda vez para conseguir, porque a pessoa faz, eu não tenho dinheiro para ir para psicólogo, eu não tenho dinheiro para ir para terapia. Então, não vou fazer a terapia, então não consigo com meu filho. Meu filho é agressivo, não consegui que ele falasse, não consegui que ele olhasse, não consegui. Não, você consegue fazer em casa sim. Basta ficar tentando, repetindo com ele, brincando com ele. Então você faz. É porque eu não tenho como eu fazer aqui para mostrar para vocês. Mas assim, a técnica... Faz no blog, faz no A Lu vai ficar devendo umas dicas pra gente no blog. Tem no porelas.net. Exatamente. Até um convite para as pessoas irem lá, né? Seguir a gente nas redes sociais, no nosso site, comentar. Porelas.net, viu, gente? Eu vou fazer isso no blog, certo? Agora prometem que, olha, eu vou fazer tudo bem direitinho. Vou brincar bastante. Eu adoro brincar nessas coisas de vídeo. Não tenho problema com isso. Pronto, então vamos seguir da Lu lá e a gente vai agora ouvir umas dicas de moda. Rapidinho, deixa eu só dizer a última, que é bem interessante. É um fator bem importante que tem nos autistas agressivos, são que eles se agridem muito. Então, assim, é uma forma deles chamar a atenção, não é, doutor Glenn? Eles se agridem muito. Então, assim, a primeira vez que eles se agridem, os pais correm e vão, ai meu Deus, não faça isso, não sei o quê. Então, é uma forma de linguagem deles. Então, assim, gente, não corram, pelo amor de Deus, para acudir o seu filho. Chamamos de reforço negativo. Não corram para acudir o seu filho quando ele está agredido. Por favor, deixem, pelo menos da primeira vez, não corram, deixem ele se agredir um pouquinho. Só se for muito mesmo, você tem que correr. Mas não corram, porque é uma forma dele estar se comunicando com você. E aí ele vai fazer isso sempre, vai ser mais difícil pra gente tirar, tá bom? Só isso. Agradecer a Dalone e ir lá nas redes sociais, que ela vai ficar devendo mais dicas pra gente, certo? E vamos agora fechar o programa, né, a programação da gente que estava no script, com Regina, que vai dar pra gente a agenda cultural, dicas de cultura e de moda. Tá bem, é tudo muito rápido. Muita coisa. Dica de moda vai ficar para os nossos convidados, que a gente vai ter aqui sempre uma pessoa que estudou e vai ter propriedade para falar sobre moda. Mas eu queria passar o que hoje está se discutindo. É para que as pessoas não sejam vítimas da moda.
Você não precisa ter a bolsa maravilhosa, você não precisa ter o sapato maravilhoso para você estar na moda. Moda é atitude, moda hoje que a gente fala de lifestyle, é seu estilo de vida, é como você se comporta, né? Então não ficar preso, porque isso está na moda e eu tenho que usar. Não, a gente não tem que ter nada, a gente precisa só ser. Agora, o que é importante é a gente respeitar o nosso corpo, de como é que a gente vive, de como é que é a minha vida, e adequar essas peças ao meu estilo de vida, né? E não virar vítima da moda. Tá na moda isso, eu vou usar porque tá na moda. Não, mas isso não combina com você, com o seu estilo. Então o que a gente quer é que essa mulher se empodere e que ela não fique ligada só com roupa de marca, mas que a marca dela seja mais forte e que ela possa usar uma peça simples, uma peça que tem um caimento bacana e ela não ser presa a essa vítima da moda. Mas a gente vai ter dicas aqui de pessoas que realmente estudam e sabem falar sobre moda. Então na moda mesmo a gente está seguro, está eu acho que exatamente, eu acho que esse conforto é sempre o mais interessante. Eu acho isso utópico. Mas a gente discute da próxima vez. É utópico, a gente tem sim uma ditadura. Então, tem a ditadura da moda e o que a gente está falando é exatamente para você não se prender a essa ditadura. Porque eu acho o seguinte, o fato de estar na moda, eu não tenho que usar aquilo que está na moda, porque está na moda, você não combina comigo. Eu acho que você tem que ir muito no seu estilo de vida, no que você gosta realmente e sentir esse empoderamento. Mas a gente se prende à moda. A gente vai trazer esse tema para debate. Vamos trazer, vamos tem muito pano para manga, tem? Vamos lá. Mulheres sempre tem polêmica, gente. É impressionante. Vamos para a dica aqui cultural, gente. Eu queria falar para vocês da abertura, né, que aconteceu no final do ano passado, que é do Museu Assis Chateaubriand. O museu está aberto das terças às sextas, de 14 às 17 horas. Eu queria que quem fosse professora da escola pública, professora da escola particular, que ela tivesse esse olhar cultural de levar suas crianças, de fazer seus grupos para ir levar ao museu. Então tem um acervo, o Museu Assis Chateaubriand tem telas maravilhosas, é o melhor acervo do Nordeste, em maior, e tem telas maravilhosas que eu acho que vale a pena essa visita lá no Museu Assis Chateaubriand. E nos sábados ele funciona de 9 ao meio-dia. No Teatro Municipal, a gente vai ter hoje, às 20 horas, o Balé Carnaval, certo? Os ingressos, eles são vendidos no preço de 10 a 20 reais no palco principal, tá? Amanhã tem Copélia, né? Que vai estar no Severino Cabral também, com ingressos a partir de 10 e 20 reais. Então eu acho que o final de semana está bem movimentado. Eu acho que a gente tem que prestigiar o nosso museu, o nosso teatro, a nossa cultura. Muito obrigada a todos vocês. Pessoal, olha só, a gente trouxe aqui um presente, né, para a Dr. Glenn, que ela falou, da Julie Artes, que é nossa amiga Marileide. Personalizado, lindo de morrer. Quer dizer, a gente acha, né? Por elas agradecem, tá? Por elas agradecem a Marileide. Muito lindo mesmo, agradeço. E segue lá no Instagram dela, Julia. E agora, beijo, Mari. E agora chegou a hora boa, gente, a hora do resultado do sorteio. Carliane, diga aí quem foram os sortudos. Será que o pessoal quer saber quem ganhou? Com certeza. Então, olha só, a gente tem brinde hoje da Vivan Semijoias, da Lojas Fada, almoço no Chai Natal, um kit da Sou Cervejeiro e da Cachaça Matuta. Então vamos aos sorteados. Atenção, Michele, vou falar só o primeiro nome, tá? A gente se comunica lá no WhatsApp. Sonali, Marileide, Rita e a Larissa. Michele, Sonali, Marileide e a Rita e a Larissa, tá certo? Então, atenção, a gente se fala no WhatsApp, tá bom? E a gente vai encerrar o programa agora, agradecendo a audiência, agradecendo a presença do Dr. Glenn, desejando um excelente final de semana a todo mundo. E vamos encerrar com uma música que foi indicada. Exatamente, da minha amiga Renata, esposa de Glenn, que já me passou a dica aqui. A gente vai ouvir o Amy Winehouse, né? Que eu também amo, adoro, para encerrar aqui nosso programa de hoje. Gente, muito obrigada pela audiência de vocês e acompanha a gente lá nas redes sociais. Obrigada, Campina. Obrigada também pela audiência. Um beijo para Lucas e Cauã, meus dois amores. Mamãe ama. Eu vou correndo para ver vocês, tá? E beijo para Pedro. Obrigada, Pedro. Ele foi esquecer o celular, mas Pedro vai se despedir. Porque assim, então, o sonho dele hoje é falar na música. Então vamos a Amy Winehouse.